momento certo para trazer. Vocês não precisam abrir a sua Bíblia, apenas se concentrem na mensagem. Porque é muito espiritual e tem que estar ligado para entender. Salmos 92, do verso 12 ao 15, vai dizer assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Essa palavra é muito linda. É uma palavra, uma promessa do Senhor para a sua vida. De que se você permanecer firme e fiel nele, você vai florescer, você vai crescer. Talvez muitos aqui já tenham visto uma palmeira, né? Talvez o cedro do Líbano não. Eu nunca tinha visto, até eu ir pesquisar. A palmeira é super alta, né? A gente já tem ruas aqui em Taubaté que tem palmeiras, né? Ela alcança 40 metros de altura. E o cedro do Líbano, irmãos, eu aprendi que ele alcança 60 metros. E quando eu pesquisei e vi essas árvores na tela do celular, eu falei, meu Deus, é isso que eu vou ser? Que coisa linda! Essa é a sua promessa para mim? Mas, irmãos, quando eu fui ver como funciona o crescimento que Deus quer para mim e para a sua vida, meu Deus, foi tremendo. Entenda só, irmãos, é tão fácil a gente ver a beleza e a grandeza, mas o processo é que é difícil. Então eu anotei umas coisas assim que chamaram a minha atenção. E eu quero passar para a igreja. A palmeira, irmãos, ela enfrenta muitos vendavais. Mas diferente das árvores comuns que a gente tem por aí, ela chega a aguentar um vendaval de 150 quilômetros. A palmeira, irmãos, quando o vento está forte demais para ela, sabe o que acontece? Com aquele tamanho todo, ela se curva. Dificilmente você vai ver uma palmeira curvada, mas acontece. Quando a ventania está forte demais, passou do limite dela, ela se curva. 40 metros de altura, ela baixa. Sabe o que acontece quando a tempestade passa? Ela retorna à posição dela. Tá entendendo, crente? Quando a tempestade passa, ela volta para a posição dela. Meu Deus. Uma palmeira, ela não se arranca da raiz facilmente. Ela busca o nutriente dela do fundo da terra, para não ter dependência da força natural do mundo. Olha só. A palmeira, irmãos, presta atenção, ela só não resiste ao frio, mas o calor ela gosta. Palmeira precisa ser quente para crescer. Tu tá entendendo o mistério que Deus tem para você? Mas segura agora o cedro do Líbano. Esse aí, ó, arrebentou comigo, irmãos. O cedro do Líbano, ele alcança 60 metros de altura. Só que nos primeiros 3 anos de vida dele, 3 anos, não é pouco não. Ele só tem 5 centímetros de altura. É o tamanho de uma grama, de um gramado. Pouca coisa maior, né? Só que nesses 3 anos que ele alcança 5 centímetros de altura, a raiz dele já alcançou 1,5 metro de profundidade. Presta atenção, a raiz já alcançou 1,5 metro de profundidade. Quantas vezes as pessoas olham para a gente dentro da igreja, mas é tão pequenininho, é tão fraquinho. Se eu chegar e pisar assim, ó, vou esmagar, vai morrer. 5 centímetros. Arranca, ó, fácil. Na hora que vão tentar te arrancar, ó, você está presa ali na sua rocha. Presta atenção. Deus nos compara ao cedro, porque não importa o tamanho que o homem nos vê, mas sim a profundidade das nossas raízes. E a raiz que cresce, a planta cresce no tempo determinado. Essa é a promessa.
Domingo passado a pastora trouxe, né, a mensagem com a plantinha da casa dela. E eu só fiquei pensando nessa palavra que o Senhor já tinha me dado. O cedro é uma das árvores mais resistentes, que suporta o calor, ele suporta o vento, ele aprofunda o máximo que ele pode as raízes. Irmãos, e quando eu estava pesquisando, eu achei até uma palavra que desde a primeira série eu não ouço, ó, lençóis freáticos. Ele alcança o alimento dele lá no fundo, no profundo. E assim ele não depende da chuva para sobreviver. Quantas vezes eu e você já colocou empecilhos para continuar na casa do Pai? Para sobreviver ao que Deus quer pra gente. Ah, o meu marido ele não é crente, ele não vai na igreja, eu vou desistir. Aquela irmã lá, ela não fala comigo direito, ela não olha na minha cara, vou desistir. Não vou não. Não me recebe bem, por que eu vou entrar lá? Não é assim? Eu já fui assim. Então dói aqui primeiro, irmãos. Por isso que eu tenho autoridade para falar. Ah, mas o pastor, ele não me dá a oportunidade. Ele não me dá a liberdade que eu quero. Vou mudar de igreja. E nisso a gente fica pulando de casa em casa. Colocamos tantas desculpas para crescimento e responsabilidade que é só nossa. Somos dependentes do que está ao nosso redor, sendo que devemos buscar o crescimento espiritual mais a fundo, alimentar da palavra, que é a água viva. Salmo 119, 11, está escrito: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Provérbios 4, acima de tudo, guarda o que tens no teu coração, dele depende a sua vida. Não importa se a sua igreja não te motiva, se a família não te incentiva, cristão que tem raiz profunda, procura a água viva que guardou no coração. Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo coração. Olha o mistério aí. E olha a coisa mais linda que eu achei, irmãos. Cedro do Líbano, Deus fala que você é como cedro. O cedro, ele não tem limite para crescer a sua raiz. Ele não tem. Ele vai indo fundo e profundo, e vai fundo e profundo. Só que acontece de ter uma rocha no meio do caminho. As demais árvores, as demais plantas, quando encontram a rocha, elas param de crescer, chegou o limite ali. O cedro não, sabe o que ele faz? Ele abraça a rocha e continua crescendo. E quando ele abraça a rocha, ele se torna mais firme na superfície. Aleluia. Abraçando a rocha, fica mais firme na superfície. Quando mais o crente se firma na rocha, mais ele aguenta. 1 Samuel 2, não há ninguém como o Senhor. Não há outro além de ti. E não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmo 28, a ti clamo, Senhor, minha rocha. Salmo 62, somente Ele é a rocha que me salva. Isaías 26, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor somente é a rocha eterna. O Senhor tem promessa para a sua vida. O Senhor tem grandeza para o seu futuro. Que é maior o pensamento que Ele tem de vós. E jamais chegará ao teu coração e à tua mente o que Deus está preparando para você. Mas você pode até contemplar o que Deus está preparando, o que Deus tem para ti. Mas lembre-se, irmão, tem o processo do crescimento, o processo que ninguém te dá nada. Como meu esposo falou, que ontem deu entrada lá no pronto-socorro. Alguém que ninguém dá nada. Polícia ferveu, adorou pegar o cara. Mas não morreu. Se a vida é esperança, porque Deus tem algo. Quantas vezes eu mesma, infelizmente, já vi noticiário de bandido, traficante,
mais um a menos. Infelizmente, é menos um profeta que ia enraizar. Era menos um levita que ia adorar. Era menos um pastor que ia pregar. Porque é mais fácil a gente ver o que está nos nossos olhos nus, os 5 centímetros de crescimento, mas ver a raiz, ver o que Deus tem contigo, só você e Deus. Irmão, se firma na rocha que é Jesus. Crie raízes, guarde a palavra no coração. Guardem isso aqui no coração. Leia a Sagrada Escritura para não pecar, para não errar. E para saber o que está sendo pregado aqui em cima é verdade ou não. Para você não ser enganado. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas por doutrinas porque não têm costume de ler isso aqui, ó. E muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor porque não guardam no coração. Busquem, irmãos. O que Deus tem para mim e para você é maravilhoso, mas aguenta o processo. E se tiver de se curvar como a palmeira, se curva mesmo na presença do Senhor. E a hora que Ele vem, acalma a tempestade, você volta para a sua posição. Aleluia, glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus.